Estádio do Flamengo, projeto rubro-negro deve sair em breve. Abre o Pix, a gente vai pagar o nosso estádio. 120 mil. Família da Nação já fez isso, o canal do Família, pô. Pra conseguir o terreno. Vamos lá, pô. Landinho, a gente não merece estádio de menos de 100 mil não, cara. Mas, meu amigo, você tirou daqui, vai ter no mínimo 100 mil. Porra, isso aí, porra. Vamos que vamos. Isso aí. Salve, nação flamenguista! Vamos passar por algumas das curiosidades sobre o novo estádio do Flamengo. As negociações sobre a obra do estádio do Clube Carioca seguem avançado nos bastidores e também com os investidores, por isso eu já peço o seu like, a sua inscrição no canal e ainda tem as palavras do presidente sobre o estádio. E vamos a algumas curiosidades, até porque um dos maiores sonhos da torcida rubro-negra pode ser realizado nos próximos anos. Porque, de acordo com o jornalista Gabriel Reis do canal Paparazzo Rubro-Negro, a Caixa Econômica Federal teria aceitado a proposta do Clube Carioca. Eis que surge a primeira curiosidade: aonde vai ser o novo estádio do Flamengo? Porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai atender ao desejo do Clube Carioca de construir um estádio na região do Gasômetro, na zona central do Rio de Janeiro. E aonde fica o antigo gasômetro? No detalhe, o terreno onde funcionava o antigo gasômetro do Rio de Janeiro, a área faz parte da região do Porto Maravilha, que passa por um processo de revitalização desde a última década. O projeto teve início visando os Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e a Copa do Mundo do Brasil em 2014. E para você se localizar ainda melhor, ele fica no bairro de São Cristóvão. O gasômetro do Rio de Janeiro funcionou por 94 anos no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. O local está próximo a algumas das principais vias, entrada e saída da cidade, como a Ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil e a Linha Vermelha. Por que o nome gasômetro? O complexo arquitetônico recebeu essa denominação devido à proximidade com a antiga usina de gás de hidrogênio carbonado, que fornecia gás destinado à iluminação pública e abastecimento de fogões, construída em 1874 e que dava nome à região, que era conhecida como a Volta do Gasômetro. Quanto custa o terreno do gasômetro? É uma área de interesse do clube, sim, disse Landim. O terreno, com cerca de 116 mil metros quadrados, foi comprado pela prefeitura em 2012 por 220 milhões e revendido ao Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, administrado pela Caixa Econômica Federal, que se tornou proprietária do terreno. E quanto custará o estádio do Flamengo? Em uma concessão de 35 anos, o valor chegaria a 840 milhões. A estimativa é gastar apenas só com a obra cerca de 500 milhões. Os terrenos avaliados como os da Barra custam próximo disto. Desta forma, a parceria com o poder público na concessão desses espaços, como foi oferecido a Deodoro, é vista com bons olhos. Agora, em relação ao terreno, o Flamengo arcará com as obrigações ambientais, como a retirada de dutos subterrâneos de gás, demais estruturas remanescentes da estrutura do local e descontaminação do solo. O porquê da intenção do Flamengo em construir um estádio? Porque a diretoria entende que o Maracanã não é mais tão atrativo como antes. A vontade da direção do Flamengo em relação a construir o estádio aumentou quando a solicitação a longo prazo do Maracanã se tornou ainda menos atrativa para o clube. E o governo alterou a regra que permitia aos concessionários cobrar aluguel dos não concessionários. Com isso, os valores de aluguel devem ser os mesmos para todos os clubes do Rio, o que gerou insatisfação e constantes reclamações do Flamengo e Fluminense sobre as condições do contrato, que seria abusivo e limitante. E agora eu vou deixar o presidente Landim falar melhor sobre o assunto em relação à construção do novo estádio do Flamengo. E tem uma terceira vertente, que é a do estádio próprio. E aí, deixa eu falar muito francamente aqui, nós não vamos ficar fazendo factoide em semana de eleição, dizendo que tem uma opção para comprar um terreno para fazer um estádio. Entendeu? Nós não vamos fazer isso. Isso aqui, factoide, não cabe com a minha vida profissional. Estude a minha vida profissional, que você vai ver que eu não sou um cara... Eu sou um sujeito de falar a verdade e não sou um sujeito para ficar inventando factoide. Então é o seguinte, a construção de um estádio hoje não custaria menos do que, sei lá, 600, 700 milhões de reais. Um estádio para 40 mil pessoas, que vamos combinar, não é um estádio de um tamanho ideal para a torcida do Flamengo. Nós estamos falando de torcida do Flamengo, tá? Você vê a média de público desse campeonato. Exatamente. Então vamos lá, custa R$12.500 por assento, mais ou menos. Estamos falando de 40 mil assentos, 500 milhões de reais, mais um terreno, 150 milhões de reais. Estamos falando aí de 650 milhões de reais, que é um custo
Imagina, nós conseguimos equilibrar nossas contas, reduzir um pouco as nossas dívidas. O que seria o impacto, mesmo que a gente consiga vender naming rights, vender alguma coisa, de um acréscimo de dívida dessa natureza com o custo de capital que o Flamengo teria? Então, daqui a pouco eu vou estar criando um problema para o Flamengo para amanhã ou depois ter dificuldade de colocar um bom time para jogar em campo, simplesmente porque eu quero ter um estádio. Factóide nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer coisa tipo Ilha do Urubu, que era promessa e tal, vamos fazer a Ilha do Urubu. O Flamengo foi lá e gastou 20 milhões de reais para construir um estádio na ilha, lá na Ilha do Governador, lá na Portuguesa. Jogou 20 jogos, ou seja, o custo de investimento por jogo foi de R$1 milhão, fora o custo de operação, que foi maior do que no Maracanã. Eu não vou queimar dinheiro, cara. Eu sou administrador. Administrador, por natureza, é o seguinte: ele usa os recursos da melhor forma possível para obter resultado. É isso que eu vou fazer com o dinheiro do Flamengo. O projeto é ambicioso. A pretensão é que a obra tenha início em fevereiro de 2023 e que o término seja em fevereiro de 2026. O clube quer ter um dos maiores estádios da América do Sul e o maior do Brasil, tendo entre 85 mil e 110 mil lugares, sendo que 8 mil cadeiras cativas seriam vendidas por 100 mil cada, gerando um lucro de 800 milhões aos cofres do time rubro-negro. E aí, curtiu a novidade sobre o novo estádio do Mengão? Caso você queira muito mais notícias e curiosidades sobre o mundo do futebol, deixe o seu like, inscreva-se no canal CDF e até o próximo vídeo.